Olá, amigos aqui do meu canal. Eu me chamo Juliana Figueiredo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês que eu sou estudante de psicologia, estou no primeiro período e eu quero contar para vocês como que tá sendo essa experiência na faculdade. Bom, no primeiro momento tá sendo gratificante porque eu estou realizando um sonho desde os meus 19 anos que eu tenho essa vontade de estudar psicologia e devido às minhas condições financeiras e também em questão do lugar que eu morava, era um pouco complicado e difícil. E esse ano eu tive assim o prazer, a oportunidade de conseguir uma vaga na universidade da UNAERP. Essa universidade ela é de Ribeirão Preto, mas ela também é situada no Guarujá, litoral de São Paulo. É uma faculdade linda, enorme, tem muitos professores excelentes. A faculdade que eu estou fazendo é a faculdade de psicologia. Conhecer sobre o corpo, a mente, como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, porque eles estão interligados. Eu estou fazendo, nesse primeiro semestre, nós estamos tendo 7 matérias, na verdade 8, porque tem também as atividades complementares, então dão 8 matérias. Essas atividades complementares são 70 horas e a gente vai fazendo aí algumas coisas, né, para poder colocar nessas 70 horas complementares. No curso também tem a matéria de psicologia aplicada, que aborda ali os conceitos do que é o trabalho, como que será abordado o cliente, o paciente, seja como for a expressão que a pessoa quiser, eu prefiro usar paciente. Já descobri que a gente não é obrigado a usar jaleco, já fiquei assim, não sei, um misto de emoções. Não sei se é tristeza, se é alegria, porque eu posso usar roupas que eu quiser. Assim, não é proibido e não é obrigatório, né? A única obrigação é, se eu trabalhar no âmbito hospitalar, aí é necessário, sim, usar o jaleco, né? Para proteger a mim e o paciente, as pessoas que estão à minha volta. Temos a matéria também de anatomia, que a gente está estudando sobre o corpo humano. Tem sido muito assim, satisfatório. Esse professor, inclusive, ele é bem né, contundente, assim, ele é bem direto. Porque quando eu iniciei a faculdade, já tinha 10 dias que tinha começado, então eu já tinha perdido ali 2 semanas de aula dele. Ele já tinha passado muito conteúdo e quando eu fui perguntar algo para ele sobre a prova, ele disse que o problema era meu, né? Que eu tinha que correr atrás e estudar porque eu não sabia das coisas. Mas tudo bem, entendo, né? Com professor de universidade a gente não discute, na verdade com nenhum, a gente ouve, guarda aquilo ali, por mais que doa a gente ou que a gente queira retrucar, a gente não deve fazer isso de forma alguma pro professor não marcar e depois virar ali uma birra durante todo um semestre e é muito horrível, então não façam isso. Não peguem birra com o professor e vá discutir com ele de forma alguma. Tem também História da Psicologia, que estamos estudando. Outra matéria que tem sido explanada nesse semestre é Processos Psicológicos Básicos. Essa é uma matéria, assim, que eu tô apaixonada. Fala ali sobre como entender a percepção do paciente. E a nossa também, porque cada uma pessoa tem uma percepção diferente das coisas. Eu tenho uma percepção de algo que para você, esse mesmo algo pode ter outra percepção. Então, a gente tem estudado sobre isso, tem sido abordado esses assuntos no primeiro semestre e tem sido enriquecedor. Há outras matérias que a gente tem na faculdade de psicologia nesse primeiro semestre, também é sociologia, que fala ali sobre Kaspar Hauser. É magnífico. Quem foi Kaspar Hauser? Kaspar Hauser foi uma pessoa
praticamente 200 anos atrás. Vocês dão uma pesquisadinha aí, vocês vão abranger mais sobre o assunto. Ele foi um garoto que, né, até hoje não se sabe ao certo se ele realmente era da corte. O parentesco dele realmente é dali. Mas tem essa teoria de que ele era da corte. E que por questão de poder, ele e todos os outros irmãos foram mortos. Na verdade, os outros irmãos foram mortos. E ele foi o único que ficou vivo, mas que ficou isolado do mundo. Ele foi entregue a um carcereiro. Naquela época ali chamava de calabouço, de masmorra, seja como fosse. E ele ficou ali dos seus nascimento, vamos dizer, né, até os seus mais ou menos 16 anos, preso nesse lugar. E ele ficou preso ali. O carcereiro só entregava pão e água para ele. Ele não tinha contato absolutamente com ninguém, com nada, a não ser um brinquedo que esse carcereiro fez, que era tipo uma espécie de carrinho de cavalheirismo, assim, sabe? E deu pra ele. Era isso que ele tinha. E a única frase que ele aprendeu é: quero ser um cavaleiro igual ao meu pai. Era a única frase que ele repetia várias vezes, era isso, somente isso. Então ele foi isolado do mundo, ele foi isolado das pessoas, isolado de obter conhecimento, de se sociabilizar. E o que isso causou na vida dele? Causou uma catástrofe. Porque quando ele foi solto com uma carta escrita ali por quem dava pão e água a ele, por quem deixou ele preso, escreveu uma carta dizendo ali algumas coisas sobre ele e ele só ficava com uma carta na mão, em pé, paralisado, sem saber o que fazer. Até que veio alguém e pegou aquela carta e levou ele, e depois o prenderam, até que alguém veio e pegou ele e falou: vamos estudar ele, é um caso que precisa ser estudado. E aí ficou naquela teoria de que, será que ele é vamos dizer assim, uma pessoa que se está se aproveitando, dizendo que é uma pessoa que não sabe de nada para colher informações, sabe? Era um infiltrante ali no meio, sabe? Se fazendo de coitado. Ficou nessa teoria também. Mas, de fato, depois pôde-se constatar com um psicólogo que ele realmente não tinha o conhecimento básico, coisas que precisamos aprender, o desenvolvimento. Ele não tinha as habilidades, a competência social que eu e você tem. Acredito eu que você tenha, claro. Então, o que ficou claro para mim sobre a história de Caspar House é que necessitamos nos sociabilizar. Por isso que uma criança, é claro, quando ela é muito pequena, as pessoas falam: leva ela para creche, coloca na escola, tem um período. Por isso que o pai e a mãe têm que conversar muito, falar, explicar, não, sim, por favor. E chega um determinado momento que a gente não deve mais falar com a criança palavras erradas. A criança fala: meu filho, um dos meus filhos, quando era criança, falava fefé, que era café, e eu achava lindo aquilo. Então eu ficava verbalizando isso e dizia: fefé, mamãe, fefé, você quer? E a pediatra disse pra mim: não verbalize mais fefé pra ele. Agora ele está no momento de aprendizagem. Você precisa dizer a palavra correta. Por mais que seja lindo, bonitinho, que a gente acha a criancinha ali falando errado, ela precisa aprender a falar corretamente. Até também para você poder perceber se ela vai continuar falando errado. Se ela vai ter muita dificuldade ou não. Ela vai captar ali a palavra certa e vai começar a falar corretamente. E ali eu mudei, né? Passei a falar café para ele e ele aprendeu, logicamente. Então, essas questões aí sobre Caspar House é muito bom, dá para se aprofundar até muito mais sobre ele. A história dele também conta que depois de um certo tempo ele recebeu uma facada e veio a óbito, veio a morrer novo. Ele não ficou muito tempo entre nós, mas a história dele é uma história que é contada em livros, na literatura aí, dá para se aprender muito sobre Caspar House. Muito bom mesmo. Eu fiquei assim deslumbrado com a história dele. Infelizmente, o fim dele foi trágico.
Temos também outra matéria nesse primeiro semestre. Eu tô tentando lembrar, que eu não anotei. Eu não quero anotar, eu quero lembrar. Que é